Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos aí de novo no canal HP Akhenaton. Vamos falar sobre magnetismo pessoal e a importância de tudo isso. Eu tenho falado para vocês aí nas lives que o quanto é importante a gente trabalhar a energia na base. Ou seja, para que as coisas em volta comecem a funcionar, comecem a fluir, a gente precisa trabalhar o lado interno. E quase sempre o lado interno ele é cheio de medos, inseguranças, culpa, ansiedade, apego, medo de perder as coisas. E tudo isso é um processo que mina o nosso interior. E nós estamos num trabalho aqui, como vocês têm acompanhado, a gente está trabalhando em cima desse livro aqui, antigo, né? Magnetismo Pessoal, né? De Heitor Durvali. E assim, o livro tem um vocabulário antigo, porém ele é sensacional, ele é muito bom. E assim, como que a gente pode descrever assim esse processo? O Durvali, ele, né, que é o Heitor Durvali, né, eu chamo de Durvali, acho mais interessante chamar pelo sobrenome. O Durvali ele vai trazer um processo minucioso, ou seja, onde ele vai trabalhar ponto a ponto os aspectos que a gente precisa melhorar. Porque quando a gente fala de psique, arquétipo, né, essa parte mística desses estudos, o que a pessoa não entende é que ela é constituída por vários hábitos, pequenas manias no dia a dia, pequenos toques, vamos dizer assim. A gente tem nossos transtornos, todo mundo tem. E a primeira coisa que eu acho interessante, isso eu aprendi muitos anos atrás, que é entender que as pessoas são e têm, às vezes, os mesmos defeitos que a gente. Então, as pessoas, a gente pensa assim, que a gente é exclusivo no medo, na insegurança, que a gente também é exclusivo nas habilidades que a gente tem. E é interessante que com o tempo você descobre que sempre tem alguém mais bonito que alguém, sempre tem alguém mais forte do que alguém, sempre tem alguém mais inteligente do que alguém. E o que importa nisso não é quem está e é mais do que a gente, mas sim o que a gente faz com o que a gente tem. E o Durvali bate muito com isso, com o que a gente faz com o que a gente é, sabe? Porque eu acho um crime quando a gente acorda pela manhã, a gente vai olhar no espelho e olha assim e diz, nossa, tô um bagaço, sabe? E acabou, acho que o autorrespeito, sabe? Eu acho que a gente precisa se respeitar. Tipo, às vezes quem é nosso ego, nossa personalidade, para subestimar o que a gente é em potencialidade. Afinal de contas, a gente esquece que quem está olhando no espelho está vivo, né? Está existindo aqui nesse plano. E enquanto a gente está aqui existindo, a gente pode fazer sempre alguma coisa. Por nós, pelo próximo, pelos nossos animais, pelas nossas plantas. A gente pode ser ativo de alguma maneira, tá? De certa maneira, manifestando um carinho, um amor, e ao mesmo tempo tendo a seriedade que a vida precisa, com os compromissos, responsabilidades. A gente faz o que pode. E a gente não deve se magoar quando não pode, quando não dá, quando não tem condições. A gente faz o que pode, mas realmente a gente tem que fazer o que a gente pode, sabe? Então, se teu coração toca e demanda alguma coisa, procure fazer dentro das suas possibilidades. E a gente faz e tenta da melhor maneira possível. Porque, de certa maneira, a gente se deixou por muito tempo, devido ao medo constante, eu trabalho muito essa visão, que devido ao medo a gente foi se acovardando. Quando eu falo assim, eu falo de modo genérico, não estou direcionado a você como pessoa, tá? Mas assim, muitas coisas a gente deixou de fazer por medo. E a gente não pôde traduzir isso como medo real pra gente. E a gente deveria ter traduzido como assim, olha, eu estou com medo. Isso por si só já mostraria que eu estou tendo medo de quê?
de tomar aquela direção, tomar uma atitude e ir naquela direção. Então, se você volta no passado, você vai perceber que você teve oportunidades de emprego, oportunidades de mudança, sabe? Aquela coisa assim de... Sabe aqueles dois amigos seus que falou assim, vamos embora pros Estados Unidos, anos atrás, por exemplo? E aí você brecou e você falou, não, família, apego, medo, culpa, um monte de coisas, mas no fundo você queria ir. No fundo você queria ir. Tem aquela pessoa também que não quer ir mesmo, ela gosta da base que ela tem, sólida da vida, e assim, ela não quer mudar nada, mas tem a pessoa que quer. O que eu estou falando para vocês é que às vezes o medo impediu essa pessoa de tomar certas atitudes, de se aventurar, de evoluir. Eu cheguei a perguntar para um amigo uma vez, que viajava, eu falei, você pretende estudar inglês? Ele falou, estudar inglês para quê? Na verdade, quando ele foi ríspido comigo, hoje eu entendo que na verdade o que ele estava falando era medo. Então hoje, se você passar a olhar as pessoas, essas três possibilidades, quando ela estiver conversando com você, você fala assim, isso é medo. Você não precisa dizer para ela, você pensa, isso é medo, isso é apego, isso aqui é culpa. E você vai, ao identificar nas pessoas, você também começa a identificar em você as atitudes que você vai tomando por conta da culpa. Sabe aquela pessoa que teve problema psicológico com os pais, e aí uma pessoa acaba se casando com o pai, acaba se casando com a mãe? Às vezes a vida dessa pessoa virou um inferno, porque justamente ela não teve a chance de se casar com alguém que é simplesmente alguém, diferente totalmente dos seus pais, diferente da retórica, diferente do estilo de vida, que veio com a diferença para agregar algum valor. As pessoas precisam ser diferentes mesmo. Porque às vezes o que a gente quer conveniente para nós tem muita base no nosso apego psicológico. Tudo isso diminui o que a gente fala aqui? As bases do nosso magnetismo. Então, a pessoa deixa de exalar aquele bom humor, a pessoa deixa de exalar aquela alegria no olhar. Ela pode estar quieta, mas a presença daquela pessoa, quando ela está em silêncio, você não conversou com ela, mas ela está conversando com outras pessoas, o timbre da voz muda, essa manifestação da aura muda, porque dizem que os miasmas, essas bactérias astrais, esses problemas, eles grudam justamente nessa aura. Para a pessoa que é alegre, um bom humor, feliz, isso é queimado naturalmente. Sabe assim, imagina um som de alguma coisa queimando e evaporando aquilo. Aquela sombrinha vem, encosta em você, queima ali na sua luz. Porque há um calor naquela luz, há um poder. O abraço dessa pessoa é um abraço afetuoso, que transmite isso. Você termina de abraçar a pessoa, você está mais leve do que você estava antes, assim, sabe? Aquela coisa, um encontro de auras com aquela pessoa flui. Por quê? Porque ela é uma pessoa magnética, sabe? Porque é uma pessoa que realmente traz uma diferença. Mas se a gente não entender que a gente precisa mudar as bases do nosso magnetismo humano, pessoal, a gente vai sempre ter os mesmos resultados, porque a gente sempre vai se comportar da mesma maneira. Muitas vezes é preciso modificar o vocabulário. Muitas vezes é preciso todos os dias, por muito tempo, repetir certos mantras internos. Como eu sempre falo, se você acorda todo dia e se critica, tem esse hábito, não pense que será fácil você acordar amanhã, olhar no espelho, você vai olhar assim e falar assim, eu tenho que começar a elogiar, eu tenho que começar a agradecer. Nossa, mas nossa, eu tô tudo inchado, eu tô com a cara... Nossa, sabe? Então, é um processo, às vezes, no começo, de esforço mesmo. Mas é como a troca do arquétipo, depois você começa a sentir a influência daquela coisa que sempre... É melhor olhar para o espelho e dizer, cancela, cancela, pare, retroceder brandando, pare. Ou seja, qualquer coisa, um mantra interno que bloqueie uma faixa de pensamento. Porque se você começar bem o dia inteiro fica bom.
Se você começar o dia mal, o dia inteiro tende a ir a pior. Para você conseguir acertar uma coisa que começou ruim de manhã, é bem mais complicado. Então, aquele autor, Paulo Calderon, que faz projeção astral, e ele passa treinamentos de viagens astrais, e ele fala o seguinte, que a viagem astral começa pela manhã quando acorda. Sabe, porque você tem que acordar leve, seguir um dia leve, tranquilo, suave. Eu acredito que justamente seja esse tratamento do nosso magnetismo interno, as bases do magnetismo. E aí até a noite, quando chega a noite, você vai dormir, aí você pega e já desliga o celular antes, deita uma meia hora antes, e fala, não, nesse sonho eu quero eu quero me revitalizar fisicamente, mas também espiritualmente. Porque o que acontece? Ao você começar a se esforçar na base do magnetismo, você luta no dia, você se desgasta lutando, tentando acertar esse magnetismo. Quando você deita para dormir, esse magnetismo ele vai se alinhar. Então o que acontece? A energia começa a mudar. Aí vai girando de outra forma. A gente girava de um jeito, aí começa a girar de outro. A energia começa a fluir, se harmonizar. Se antes ela era confusa, né? Energia toda confusa, ela se entrelaçava, aí ela começa a fluir. Mas no começo, ainda assim, flui um pedaço, o outro tudo desarmônico. E assim por diante. Quando você acorda no outro dia, você já começa assim, magnetismo. Magnetismo. Por quê? Você sabe assim, o que significa tudo isso? É que eu vou trabalhar a minha energia interna, as bases motoras do meu convívio com as pessoas, da minha ação com a vida, com as plantas, magnetismo. Ao olhar, quero olhar com aquele mantra mental que eu coloquei, que é um mantra de amor, de harmonia, de ligação, de segurança. Ou seja, eu olho para as pessoas e penso. Então eu posso parar agora neste momento por alguns segundos e olhar para você aqui enquanto você acompanha o vídeo e posso parar por uns segundos e falar o meu mantra. Então eu sei que agora o que acontece nesse momento, o vídeo ficou imantado. O meu magnetismo foi capaz de passar, entrar através do vídeo atemporal, em qualquer época que você estiver assistindo esse vídeo, ele vai te atingir de alguma maneira. E o que acontece? A energia, muitas das vezes, ela é passada com aquele raio do olhar. Né? Então, o que acontece? O raio do olhar liga uma pessoa a outra. Então, por isso que esse contato visual, às vezes, é muito importante. E lembrando que, se você é uma pessoa negativa, ruim, você deve evitar contato prolongado por muito tempo com a pessoa. Vamos dizer assim, que evite mais do que 7 segundos, vamos dizer assim. Olhou, tal, tá conversando com a pessoa, 7 segundos você já olha para a paisagem, para um lugar distante, depois você volta a falar com ela, olha de novo no olho dela, e assim por diante. Mas nunca deixe um olhar ficar mais do que 7 segundos com uma pessoa negativa. Com uma pessoa boa e positiva, não. Daí para frente, né? Pode estabelecer esse olhar e que ele permaneça assim, sempre, conversando e tal. Já é difícil nós estabelecermos esse olhar por muito tempo. Mas o pior de tudo é que às vezes o olhar negativo, às vezes ele é mais atraente, porque a pessoa quer te manter preso na atenção do negativismo dela, no pessimismo dela, nas reclamações dela. Então ela olha para o teu olho e você está prestando atenção. E você às vezes está prestando atenção, mas você tem que ficar em pensamentos já jogando o mantra. Né? Você percebeu que a pessoa está negativa, você joga seu mantra interno. Joga uma frase qualquer que você gosta. Decore uma frase bonita que você goste, mas que ela tenha uma relevância espiritual, de força, né? E assim, quando a gente decora uma frase, só da gente lembrar da frase e trabalhar ela e se lembrar de encaixe das palavras, o cérebro já muda a sincronia e já muda a harmonia, e aí aquilo já bloqueia aquela influência, porque tem que ter um tempo para aquilo entrar e aquela energia. E assim,
Claro que se você ficar muito tempo próximo da aura da pessoa, que é a distância de um braço mais ou menos, essa distância é a distância do contato da aura. Você entrou nesse campo, você já ouviu aquele ditado quando nos países do primeiro mundo, aquela coisa, as pessoas dizem assim, olha, você está invadindo o meu espaço. Que espaço? Que é educado você ficar mais distante da pessoa, mais de um braço de distância. Né? Mais próximo do que isso, já é invasão. Tá? Para os homens, só para você ter uma noção do que é magnetismo, a força do magnetismo, se você entrar numa distância de uma mulher, de um braço, de 1 metro, que a gente fala, né, 1 metro de distância, se você entrar naquele campo, o homem, ele já será manipulado pela energia feminina, pelo que a mulher é, ele já vai ser manipulado. Portanto, evite muita proximidade. Se você é uma pessoa casada, tem seu compromisso de relacionamento, evite entrar nesse 1 metro de distância em qualquer mulher, porque as pessoas são poderosas e têm força. Se você entra ali naquele 1 metro, você pode ser influenciado por aquilo. Tanto que assim, a capacidade de sentir o cheiro de uma pessoa a 1 metro é diferente de outra distância. Você sente algum cheiro da pessoa numa certa distância, mas quando você chega a 1 metro dela, você já começa a realmente sentir o cheiro que ela está sentindo. E tudo isso mexe com esse campo. Quanto mais poderoso de magnetismo a pessoa é, mais se aumenta esse trajeto. Um mestre no magnetismo, ele realmente vai manipular uma pessoa. Manipular, que eu digo assim, é inevitável, tá? Inevitável. Quando você entra nessa esfera, aí passa essa esfera a ser de 2 braços, 2 metros. Ou seja, quando você chega numa distância de 2 metros, é inevitável não perceber a pessoa. Sabe? Então assim, a pessoa entra, aquela pessoa que entra num ambiente que todo mundo que está longe olha para ela de algum jeito, as pessoas não entendem por quê. Foi o barulho da porta. Não, é a onda magnética que essa pessoa entra, ela emana, porque o coração ele manda uma onda. Então assim, as pessoas normais, 1 metro, 1 metro e pouco, então elas vão entrar no ambiente, elas não vão surtir grande efeito. Agora, uma pessoa que trabalha esse otimismo, esperança, alegria interna, bom humor, ele chega já olhando para frente. Só dele olhar, o olhar já vai lá na frente e já, quando ele passa pelo ambiente, aquele olhar já corta todas aquelas auras. A pessoa pensa assim, né? O que aconteceu, né? Tipo, você tá assim, de repente você olha. Alguma coisa chamou sua atenção. Você não tem percepção para isso. Mas nós sabemos que as pessoas que trabalham com magnetismo, elas têm percepção. Então, tanto que você está de costa, a pessoa chega, você está de costa, você não escutou nada. Ela chega, ela olha para tuas costas, você vira. Fala, por quê? Por que aconteceu isso? Magnetismo. São as forças e as raízes do magnetismo que a gente tanto fala aqui. Tá? Vou terminar por aqui, que o vídeo acabou ficando longo, né? Eu me estendi. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.